Bom, a segunda regra é que nomes são importantes. Essa é uma das regras que eu mais gosto, mas também é uma das regras que é bem difícil. Vocês vão ver várias regras que são sub-regras dessa e por que é meio chato de fazer, mas com certeza essa regra é super importante e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, então o que que diz? Nomes são importantes, claro, afinal, a maioria do código é descrita por eles, então essa regra tem várias sub-regras e a gente vai começar a apresentá-las agora. A primeira sub-regra é: use nomes que revelam seu propósito. Bom, então se a gente chegar numa variável chamada d, o que uma variável d significa? Vamos pensar em várias coisas que começam com d. É d de dado? Não. É d de dia? Talvez. É D de Danone, D de Daniel. Então, o que D significa? Um monte de coisa. Então, o que D faz? E aí você vai lá e tá com um comentário. Tempo decorridos em dias. Ah, agora eu entendo, não entendo? Tá, aí eu vou lá no meio do código e falo que NY, que eu não sei o que é igual a A menos D. O que a gente sabe, ok, o D tá lá em cima, que é tempo decorrido em dias, mas A, o que é A? O que é NY? O que é isso, pelo amor de Deus? Então, se a gente trocar esse D por uma variável que realmente descreve o que o D faz, aí sim, olha aí, elapsed time in days. Então, não importa se você tá no final do código, se você tá no meio, se você tá onde você quiser, vai dar para entender que elapsed time in days é tempo decorrido em dias, onde você estiver. Próxima regra. Escolha nomes pronunciáveis. Imagina se a gente fizesse uma variável com o nome dessa cidade aí da Inglaterra. Como é que a gente ia falar o nome dessa cidade, pelo amor de Deus? Bom, brincadeiras à parte, vamos pegar essa variável aí. Como é que fala o nome dela? Tipo, não dá pra falar. Ah, por que isso é importante? Certo, imagina que você tá lá fazendo, abrir um PR lá no GitHub, e aí a CI vai e parte, e não funciona o código e não passa o PR, e aí o que você faz? Aí você vai chegar, né, pra quem fez o código e falar, olha, tá dando problema lá na constante ou vai, ok, né, não vai falar assim, vai falar, olha, tá dando erro lá na variável YYYYMMDSTR. Qualquer jeito que você inventar de falar essa variável vai dar errado. Mas se você pegar e usar esse nome, current date, aí sim, tá quebrando lá o PR, você fala pro seu amigo, olha, tá dando errado lá na current date. Olha como é mais fácil você conseguir se expressar, você conseguir se comunicar com seus amigos. Muito melhor, não acho não? Próximas regras. A gente vai fazer agora um timeout. Então, o que a gente precisa é fazer nomes passíveis de busca. O que aí não está passível de busca? Esse 864000. O que é isso? É o tempo, mas é quanto tempo e o que isso significa? E se a gente precisar desse número depois, como é que a gente faz? Tipo, vocês concordam que não dá pra. Primeiro, não dá pra saber o que esse número significa. Não dá pra reutilizar esse número caso a gente precise. E quem for fazer a manutenção desse código não vai saber por que isso está sendo isso. Se esse erro é, por exemplo, se isso é um número pequeno ou se isso é um número grande, não sei, porque eu não sei o que esse número significa. Então, essa variável, que nem é variável porque é um número físico, não é um bom número, não é um bom nome e nem é um bom número porque não significa nada. Então, um jeito legal seria definir uma constante para esse número. Então, veja a diferença.
A gente, primeiro, está sendo reutilizável, porque você pode usar esse milliseconds in a day onde você quiser. E quando você lê a função de baixo, você entende o que é esse 8640000. Você não vai ler esse número, você vai ler o quê? Milliseconds in a day. E aí faz bem mais sentido na sua cabeça de entender e também é mais fácil de reutilizar essa variável quando você quiser. Bom, outra coisa é o mapeamento mental, que é a regra número 4. Vamos pensar que a gente tem um array, certo, de cidades, e aí digamos que você quer fazer um for each. E aí você vai lá e faz uma localização, em vez de, vamos fazer aqui, chamar ela de L, então cada localização eu vou me referir a ela com L. E aí, tudo bem? Passa linha, passa linha, passa linha, passa linha. Quando você tá lá na 15ª linha, você vai falar, você vê lá um dispatch L. O que é um L? Bom, o L fazia sentido lá em cima quando a gente sabia o que o L significava. Mas lá embaixo fica meio perdido de entender o que aquilo significa. Então, mesmo que a variável locations faça sentido ter o nome dela, a variável daquele escopo, que é o L, perde completamente sentido porque a gente está dando um nome que não é identificável. Então, quando a gente desce muito as linhas, a gente perde o significado dessa variável. Então, vai precisar sempre subir para saber o que essa variável significa. Então, aquela primeira regra também vale dentro disso, mesmo que você tenha definido locations antes. Então, usar o location em vez daquele L é muito mais fácil da pessoa ver lá embaixo que aquela variável é location, sem precisar ter que subir até o início para entender onde aquela variável foi inicializada, para a gente entender o que ela significa. Então, sempre que for fazer algo assim, fazer um for ou então qualquer coisa, até mesmo declaração de uma variável dentro de uma função, tentar sempre explicitar o que ela significa e não tentar reduzir o tamanho das variáveis, porque assim nas últimas linhas vai ficar bem mais fácil de entender o que significa. Regra número 5. Não adicione contextos desnecessários. Bom, a gente está fazendo uma classe aí, carro, né? Que ela tem marca, tem cor e tem modelo. Só que vamos ver o que a gente está fazendo. A gente está falando que a gente tem uma car brand, a gente tem uma car color e uma car model. Aparentemente tá ok fazer desse jeito, mas quando a gente vai pegar depois essa propriedade, olha o que acontece. Paint car. Ponto. Aí vamos lá. Car color. Vocês estão vendo que tem uma repetição desnecessária. Por quê? Car. Para que precisa de dois cars? É desnecessário. Então, além de ficar uma cacofonia, ainda fica repetitivo. Então, não precisa desse car no início, porque a gente já vai se referir a classe ponto alguma coisa. Então, olha como fica mais fácil de ler. Car.color igual red. Olha como fica bem mais simples e bem mais fácil de ver. Bom, além disso, tem algumas dicas. Quando você vai nomear classes, objetos e coisas simples, tente usar substantivos. Por exemplo, client, webpage, que nem estava usando, por exemplo, car. Essas coisas são bons nomes. E se você for nomear a função, use verbos. Por exemplo, getName, generateCode são bons nomes. Bom, esse é o fim dos nomes importantes. Então, só para fazer um resuminho, regra número 1, use nomes que revelem seu propósito. Regra número 2, escolha nomes pronunciáveis. Regra número 3, escolha nomes passíveis de busca. Regra número 4, evite mapeamento mental. E regra número 5, não adicione contextos desnecessários. Essas são as regras em relação aos nomes.